2, versículo 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pai, a tua palavra foi lida e eu peço que o Senhor fale em cada coração, segundo a tua perfeita vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra que o Senhor colocou ao meu coração para essa noite tem como tema o sentimento de Cristo. Amém, irmãos? O sentimento de Cristo. Nós lemos aqui em Filipenses 2,5 que diz: de sorte que haja em vós, em cada um de nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual o sentimento, irmãos, que Jesus teve? Qual era o sentimento de Cristo? Essa é a palavra para essa noite. Quando nós lemos o versículo 6, ele diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, a primeira coisa que eu aprendo sobre o sentimento de Cristo, irmãos, é a humildade que Jesus teve. E nós, o servo de Cristo, ele deve pensar igual a Cristo. Amém? O servo de Cristo deve pensar igual a Cristo. Então, eu pergunto para cada um de vocês nessa noite, como anda os seus pensamentos? Como andam os seus pensamentos? O que será que nós andamos pensando, né? Em outras palavras. O que será que nós temos pensado e que não deveríamos estar pensando muitas vezes como temos feito? Então, o servo de Cristo, ele tem que pensar, ele tem que procurar conhecer na palavra a forma que Jesus viveu, para tentar compreender qual era o sentimento de Jesus, amém? Cristo sendo em forma de Deus, a Bíblia diz aqui no versículo 6, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. O que é esse ser igual a Deus? A pessoa pode pensar, mas ele não era Deus, como está dizendo que ele não queria ser igual a Deus? Ele não usou o ser Deus, enquanto estava nessa terra, no sentido de glória, que ele bem poderia fazer. Ele foi tentado no deserto, o diabo queria todo tempo derrubá-lo, e pela palavra ele venceu, e o diabo disse, se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, faça isso. Nós sabemos que ele operou milagres, ele curou os enfermos, e todos os sinais daquilo que Jesus fez, revela que ele era Deus. Mas quando fala, ele não usou de usurpação, é que Jesus, nós vemos a humildade dele, mesmo sendo Deus, ele não chegou, eu sou Deus e vocês me obedeçam aí. Eu sou Deus e vocês, né? Talvez qualquer pessoa já gostaria de mostrar logo que ela é, se ela tivesse um poder nas mãos para fazer alguma coisa. Mas Jesus, a Bíblia diz que nessa sua primeira vinda, ele vem de forma humilde, ele vem como servo, e quando nós olhamos para a vida de Jesus, para o ministério de Jesus, irmãos, isso demonstra extrema humildade. Jesus foi extremamente humilde. E nós? E o ser humano? Nós sabemos que o homem por si só, ele não é humilde. Se os homens têm grandes riquezas, grandes poderes, eles não têm a humildade no coração. A maioria, o ser humano, ele anela pelo poder. Tem pessoa que nem precisa de dinheiro. Eu conversava com uma pessoa hoje e a gente falava, é interessante que muitos políticos, né, que estão em alguns lugares, não é por causa de dinheiro, é por causa de poder, é por causa de posição, é por causa de dizer, eu cheguei aqui. Toda pessoa vai lá, esse candidato, vamos supor, se ela ganhou para vereador, na cabeça dela vai colocar, um dia eu posso ser o prefeito. Se ela ganhar para prefeito, depois ela vai colocar, eu posso ser um senador. Ou eu posso ser um deputado. E ela, no fundo, todo mundo que está lá um dia quer ser o presidente, o Estado maior. E eu não estou falando que as pessoas que estão lá não possam sonhar. Mas o fato é que muitos
anelam é pelo poder, e não pela posição que eles têm para fazer alguma coisa. E por isso que a gente vê, muitas vezes, o mundo de mal a pior em muitos países. Porque o pensamento dos governantes deveria ser a favor do povo, mas, em primeira coisa, puxa para o lado deles. Deus, sendo Deus, ele se esvaziou. Quando ele foi ali para ser morto diante de Pilatos, ele falou para Pilatos: se eu quisesse, eu pediria, meu pai me mandaria uma legião de anjos aqui. Mas não. Jesus foi, caminhou como ovelha muda, um servo humilde, não reclamou, e ainda orou e intercedeu por aqueles que estavam matando, falando: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles não estão tendo noção do que eles estão fazendo. Então, irmãos, quando nós olhamos para a vida de Jesus, para o ministério de Jesus, nós aprendemos muito com a humildade de Jesus. E a primeira coisa que eu penso que toda pessoa deveria aprender em qualquer coisa na vida que vai fazer é ser humilde. Porque se você aprende a ser humilde, não estou falando humilde no sentido de ter mais ou menos dinheiro, estou falando nesse sentimento de Jesus, de humildade. Tem pessoa que parece que ela sente prazer de humilhar os outros. Você já viu pessoas assim? E às vezes a gente é cristão e a gente não toma cuidado, porque se a gente não vigiar, a gente vai e começa a ter prazer em humilhar os outros. É aquela pessoa que ele é o líder, ele é o patrão, ele é alguma coisa, e ele sente prazer em humilhar. Nada de Jesus na vida da pessoa. Nada de Jesus. E Jesus, então, irmãos, ele mostrou para nós que ele abriu mão da sua glória, ele esvaziou. Primeira coisa que eu aprendo com ele. Então, se queremos ser parecidos com Cristo, devemos ser humildes igual a ele. Agora, o que isso quer dizer? Quer dizer, irmãos, que se ele se esvaziou, abriu mão de sua glória, do que nós precisamos nos esvaziar? O que será que nós somos tão cheios que não podemos sermos humildes de certa forma? Porque as pessoas misturam muitas coisas, muitas coisas, no sentido de humildade. Relaciona muitas vezes humildade só com pobreza, com ter ou não ter, mas não é essa a questão aqui. Humildade é mesmo quando você tem uma condição melhor, ou uma posição melhor diante dos homens, você não usa daquilo para passar que você é melhor. Enquanto muitas vezes tem pessoa que também que não tem, mas tem pessoa que é arrogante, não tem a ver com quanta pessoa tem no bolso. Tem a ver com o sentimento de Cristo dentro da gente. Eu falo num livro que Deus me deu que uma das barreiras mais difíceis que o ser humano tem para vencer é o orgulho, sabia? Quebrar algum tipo de orgulho na nossa vida é uma das barreiras mais difíceis. Então a pessoa vai e diz assim: não vou fazer isso porque... E fica aquele orgulho. Não vou pedir perdão porque... Mesmo a pessoa... não preciso. Não vou... me rebaixar, como diz, ninguém está mandando você se rebaixar. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mãos de Deus. Mas também a Bíblia não nos ensina a sermos pessoas com sentimento perverso, por exemplo. Então, do que a gente precisa, irmãos, se esvaziar? Qual orgulho que a gente precisa quebrar para aprender a ser mais humilde? De onde você precisa descer para que Jesus cresça na sua vida? De qual altura a gente precisa descer para que ele cresça, para que ele reine na nossa vida? Então a Bíblia está dizendo: é importante que haja em vocês o mesmo sentimento de Cristo. Olha para a vida dele, que mesmo sendo Deus, ele não usou de usurpação. Ele não era nem usurpar, porque era dele mesmo todo poder e toda a glória, mas a Bíblia usa essa palavra. E quantas pessoas usam de usurpação por algo que nem dele é, para se passar, como maior em alguma coisa? Então, eu penso muito, o que a gente precisa abrir mão? Quando eu sigo o exemplo de Cristo, eu cresço em fé, eu penso assim. Quando nós, irmãos, seguimos o exemplo de Jesus, de humildade, nós crescemos em fé.
O que nós aprendemos no Sermão do Monte, quando fala lá em Mateus, no capítulo 5? Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurado é mais do que feliz. E ali vai ter uma vária descrição que eu não vou entrar aqui, porque a mensagem hoje ela vai ser bem curta, bem resumida, mas nós devemos pensar algo, irmãos. O que vai exaltar a nossa vida diante de Deus é a nossa obediência. Não é outra coisa. Não é se a gente tem um grande posicionamento, não é se é o pastor da igreja, se é um cantor na igreja, se é um líder, se é um diácono. É a nossa obediência diante de Deus. Então, Cristo foi exaltado, pois ele foi obediente até a morte e morte de cruz. É isso que está no versículo do 8 ao 9. Diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então, Jesus se humilhou para ser exaltado. A gente faz o quê? Para querer, não para querer glória, que a gente tem que também, a gente não tem que buscar glória para si. Eu digo ao contrário, busque viver debaixo da glória de Deus. Você não precisa querer glória. É suficiente você viver debaixo do brilho da glória de Deus, porque Ele naturalmente vai brilhar na sua vida. Eu até falo sempre para as pessoas, que eu me esqueço o nome daquelas coisas que as mulheres muitas vezes usam, aqueles brilhos, é purpurina, é isso? Sabe aqueles brilhos? Glitter. Quer dizer, se você encosta numa pessoa que está com aquilo, o que acontece? Ele pega em você, ele fica em você. E ele fica brilhando. A glória de Deus, nós não precisamos querer usurpar a glória. Basta viver debaixo do brilho da glória de Deus, porque Ele naturalmente vai brilhar em nossa vida. É algo diferente, não é? Mas o ser humano muitas vezes não entende isso, irmãos. Então, onde nós temos desobedecidos a Deus e precisamos mudar? Onde nós temos desobedecido a Deus e precisamos mudar? A Bíblia nos diz em Apocalipse 2:5, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratique as primeiras obras. Lembra-te de onde caíste. Veja só o que Deus diz. Se alguém quer mudar de vida, ele tem que lembrar onde ele falhou. O que é lembrar? Não é lembrar e ficar se martirizando. É reconhecer, Senhor, eu dei mancada aqui, ó. Senhor, eu errei aqui. Senhor, o erro aqui foi meu. Às vezes o erro foi da esposa, mas ela não assume. Às vezes o erro foi do marido, mas ele não assume. Às vezes foi do pai, às vezes foi do filho, mas aquela dificuldade de reconhecer. Eu falo sempre sobre o filho pródigo, tem uma mensagem sobre isso. O arrependimento do pródigo. Depois vocês procuram lá. O arrependimento do pródigo. O que ele falou? Ele falou: Pai, contra ti eu pequei, diante dos céus, diante de ti. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e vou dizer para ele: eu errei, pai. O Senhor nos ensina, arrepende. Se nós queremos ter uma vida de sentimento de Cristo, nós devemos reconhecer quando nós falhamos, irmãos. Reconhecer um erro não é uma vergonha, é uma virtude, porque poucos fazem. Reconhecer e falar: não, eu errei aqui. Mas a gente tem essa dificuldade porque o orgulho entra no nosso coração e às vezes nós temos alguns medos, algumas vergonhas que não deveríamos ter. Então, sentimentos que não são de Cristo, também eu escrevi aqui. Quais sentimentos que não são de Cristo? Porque aonde há, a Bíblia diz, ciúme, sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Está lá em Tiago 3,16. Onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há toda confusão e obra má. Que tipo de ciúme? Não é o pai que ciúma dos filhos, mas está falando de ciúme doentio. Porque até o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele sente ciúmes de nós. Não é o ciúme do zelo, não é o ciúme do amor, do cuidado. É aquele ciúme puxado para o lado da inveja. Aquela coisa de dominar, o ciúme dominante.
isso já se trata de uma doença. A Bíblia diz que onde há esse sentimento, se torna algo faccioso, se torna uma confusão, uma obra má. É um ciúme, quando a pessoa pensa assim, daquele jeito, de toda maldade. Então, irmãos, assim, nós devemos ter no nosso coração que algumas coisas nós temos que tirar da nossa vida. Senão Tiago fala que nós devemos nos esvaziar de todo acúmulo de maldade. Então, o que tem dentro de nós? A gente fala, não, Deus, isso aqui eu tenho que tirar da minha vida. Mas a gente não para pensar essas coisas. Então, por exemplo, inveja, ciúme, rancor, mágoa, pensamentos perversos. Hoje eu não vou poder entrar no tópico, já vou terminar daqui 5 minutos, mas inveja, ciúme, rancor, mágoa, pensamentos perversos, sentimento de grandeza, né? Soberba, ódio e falsa humildade, porque tem pessoa que ele passa uma aparência de que ele é humilde, mas no fundo você sabe que ele não é. Então é uma falsa humildade. E por aí vai, né, irmãos, que cada um sabe de si qual o sentimento que em si tem. Então, nós devemos aprender algo, irmãos. Quando eu me esvazio da maldade, eu cresço em glória. Tiago, capítulo 1, versículo 21, que diz, despojai-vos de todo acúmulo de maldade. Despojai-vos de todo acúmulo de maldade. O que significa isso? Significa nós fazermos uma revisão para nós mesmos, para nossa mente. Irmãos, eu queria pregar essa mensagem e eu quero continuar com ela no próximo culto que eu for pregar. Porque tem coisas a mais para falar. Sabe o ser humano onde ele precisa mais ser trabalhado? Na mente. Não é o que a pessoa, muitas pessoas se tornam más pessoas por causa da mente, e muitos estão presos na mente. Então, tem coisas que a gente tem que parar e falar, eu preciso me despojar disso aqui, eu preciso tirar isso da minha vida, porque isso está me fazendo mal, ou vai me fazer mal. A gente tem que ter esse pensamento. E receber com mansidão a palavra de Deus. Receber com mansidão a palavra de Deus. Porque se a gente não quiser a palavra de Deus, irmãos, fica difícil mudar, não é? Tem pessoa que você fala, mas isso... Então, se a gente quer mudança, tem que receber a palavra de Deus com mansidão. Então, não devo agir por eu estar certo ou errado, e sim pela perfeita vontade de Deus. Não é porque estamos certos que devemos fazer tudo que nós pensamos. Devemos pensar em qual seria a atitude de Cristo no nosso lugar. Entendeu? Toda vez que você vai tomar uma decisão, você vai fazer alguma coisa, você tem que pensar, o que Jesus faria no meu lugar? Qual resposta Jesus daria? O que Jesus falaria no meu lugar? Jesus olharia para isso? Jesus assistiria isso? Eu vou falar de internet. Jesus compartilharia isso na rede social? Jesus daria essa opinião na rede social? Então nós temos que pensar tudo isso, irmãos. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes, e cumprir o que está em 1 Pedro 3, versículo 8 e 9, que nos diz, não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria, pelo contrário, bendizei. Irmãos, isso é importante. Me fez mal? Deixa comigo, que eu só estou aguardando a oportunidade de fazer o mal. A Bíblia está dizendo, não pague o mal com o mal, nem injúria com injúria. Ou seja, não é só te fez mal, paga injúria com injúria, ao contrário, você tem que fazer ao contrário, bem dizer. Nem pagar o mal com o mal e nem injúria com injúria, mas fazer ao contrário, bem dizer. A pessoa te fez mal, você ainda vai orar por ela. Salva Deus. Mas não é aquela oração, salva aquele miserável, Senhor. É difícil, né? Mas assim que é. Porque para isto fostes chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança, irmãos. Com o sentimento de Cristo em nós, venceremos todas as batalhas e herdaremos a glória. Amém? Vamos colocar de pé. Com o sentimento de Cristo em nós, nós venceremos todas as batalhas e herdaremos a glória. Que glória, irmãos? A glória de um dia poder viver eternamente. Nunca se esqueça
que o Senhor passou o que Ele passou por nós, para que um dia nós possamos viver eternamente, para que um dia nós possamos entrar na vida eterna, na cidade santa, porque isso é o que mais importa para a nossa vida. Podemos buscar tudo nesta terra, mas devemos buscar em Cristo estarmos salvos e com a salvação guardada sempre no nosso coração. Amém? Vamos orar, coloca o teu pensamento em Deus, onde você estiver agora. Talvez você esteja em sua casa, nos assistindo, aqueles que aqui estão conosco. Eu quero orar pela vida da Zaira, em nome de Jesus, bem como pela vida de toda a igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu apresento, meu Deus, a vida de cada pessoa agora, diante da tua presença, acreditando, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, toca, Senhor, a vida da Zaira, que é mãe do Wellington, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, cura ela, Senhor, de todo mal, de toda angústia, de toda depressão, de tudo que está oprimindo a vida dela. Toca ela, Senhor, lá em Belo Horizonte agora, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Liberta ela, Senhor, dessa angústia, dessa depressão, em nome de Jesus. Toca, Senhor, cada pessoa que está nos assistindo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entra com teu Espírito Santo nessa casa, Senhor, levando a paz que excede todo o entendimento, levando a palavra da salvação, para que esta vida, Senhor, seja transformada pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Alcança cada pessoa que está aqui, meu Pai, nessa noite, cura toda a enfermidade, Senhor, liberta de toda a prisão, de todo o mal, Senhor, que cada um que está aqui seja tocado, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, pelo teu Espírito Santo, meu Deus. Que o Senhor venha abençoar a cada um, dar provisão a cada um, Senhor, nesses dias de calamidade, nesses dias de pandemia. Livra-nos, Senhor, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, de toda doença, de todo vírus do inferno. Cura, Senhor, toda pessoa que está enferma agora. Abençoa o teu povo, Senhor, dá provisão, Senhor, para aqueles, Senhor, que tem necessitado. Muitos, Senhor, tem sentido, tem sofrido colapso financeiro, Senhor, mas que o Senhor alcance essas vidas, meu Pai, porque, Senhor, se o governo não puder fazer algo por nós, nós acreditamos que a nossa vida está em tuas mãos. Cuida de cada um de nós, Senhor, fortalece a tua igreja para cuidarmos uns dos outros também, Senhor, em amor, em nome de Jesus. Dá uma semana abençoada a cada um, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe todos que assistiram.